Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica por que John Arias tem sido especulado no Flamengo. E Gonzalo Plata se envolveu em mais uma polêmica relacionada à balada agora no Flamengo. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o tema, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de John Arias, ex-jogador do Fluminense, virar reforço do Flamengo? Já tem setorista rubro-negro cravando que John Arias entrou nos planos do Fla. Posso assegurar que não existe, pelo menos até esse momento, nem sequer conversa. Até porque o John Arias tinha o sonho de jogar no futebol europeu e para trocar o Fluminense pelo Wolverhampton, ele abriu mão de dinheiro. O cara estava tão obstinado, obcecado por jogar na Premier League que topou receber menos da Inglaterra do que ele tinha nos tempos de Flu. 11 partidas até aqui pelo Lanterna da Premier League, nenhum gol e nenhuma assistência. Ao menos ele se tornou titular nas últimas 6 partidas e tem conseguido boas notas. O time é que não engrena. Essa possibilidade de o Flamengo contratá-lo não foi debatida internamente, até porque o Flamengo sabe que o Arias não tem nenhuma intenção de voltar tão cedo ao futebol brasileiro. Tem só um ponto que eu queria deixar de alerta, aquela pulguinha atrás da orelha para a gente acompanhar a médio e longo prazo. O Wolverhampton faz campanha terrível na Premier League e se continuar assim, deve ser rebaixado. Difícil imaginar que o Arias, tendo custado 17 milhões de euros e com um salário relativamente alto, apesar de inferior ao dos tempos do Fluminense, siga jogando no Wolverhampton na segunda divisão. Então, a partir de julho do ano que vem, aí sim a gente pode ver algum tipo de movimento envolvendo o meio atacante de 28 anos de idade. Isso não significa que ele iria para o Flamengo, nem que o Flamengo seria favorito, é só uma observação de que se a coisa não avançar no Wolverhampton, pode acontecer de o Arias precisar buscar um novo clube. Só para lembrar que o contrato do Arias só se encerra em junho de 2029 e ele está avaliado pelos mesmos 17 milhões de euros que o Wolverhampton havia investido quando da sua compra junto ao Fluminense alguns meses atrás. O Wolverhampton que somou 2 pontos em 9 rodadas da Premier League, são 7 gols marcados e 19 sofridos. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! Quero falar agora sobre o Flamengo. Gonzalo Plata foi flagrado numa boate no Rio de Janeiro na noite desse domingo. Até aí, nada muito anormal. Trata-se de um dia de folga e ele estava curtindo o seu descanso na noite. Mas torcedor rubro-negro não gostou, especialmente porque essa presença do Plata acontece numa noite carioca, no dia seguinte a derrota para o Fortaleza, em que o Plata e o time como um todo não foram bem. E na semana absolutamente decisiva, na próxima quarta-feira, tem Flamengo e Racing na Argentina, jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Flamengo precisa pelo menos empatar para garantir classificação para a grande decisão. Não é a primeira noitada do Gonzalo Plata, pelo contrário, esse é dos maiores baladeiros do futebol brasileiro na atualidade. Teve inclusive uma situação para lá de polêmica que o afastou da seleção equatoriana por muito tempo, você vai lembrar. Ele e Arboleda, jogador do São Paulo, foram flagrados numa filmagem numa boate nos Estados Unidos por conta de um amistoso da seleção do Equador. E eles levaram um jogador de 16 anos de idade que havia sido convocado. Isso repercutiu muito mal, o Arboleda e o Plata deixaram de ser convocados em algumas partidas da seleção equatoriana. Plata que desde que foi contratado ao Flamengo já teve algumas namoradas diferentes e o mais curioso, de forma simultânea, o que não agradou tanto a essas meninas. O fato de estar de folga não deve lhe causar multa, especialmente se ele se apresentar no horário normal nessa segunda-feira. Mas o torcedor rubro-negro não gostou. Flá que vinha de vitórias contra Botafogo, Palmeiras e Racing, mas tropeçou diante do Fortaleza e agora viu o Palmeiras abrir 1 ponto de vantagem que na prática equivale a 2, isso porque Palmeiras e Flamengo se terminarem empatados, o título será do Palmeiras pelo número de vitórias, primeiro critério de desempate. E você, o que faria com o Gonzalo Plata? Tudo normal? Daria uma bronca, uma dica, uma multa, enfim, usa o espaço para comentário e já registra a sua opinião, beleza? Estamos falando de uma semifinal de Libertadores. Acho que a galera está normalizando isso. Gente, na boa, o Flamengo está numa semifinal de Libertadores a um passinho de chegar a uma decisão de Libertadores. Então, todo cuidado é pouco e cada detalhe pode fazer a diferença na hora de um jogo.
Então não é por conta da noitada do Gonzalo Plata. Vene que noitada, para contextualizar, ontem o Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, foi visto em uma festa, ontem que eu digo domingo à noite, em uma festa aqui no Rio de Janeiro, curtindo a noite carioca. Isso viralizou, eu mesmo fiz um post nas minhas redes sociais sobre essa situação, eu dei a minha opinião, enfim, eu gosto de opinar em algumas situações e na boa, eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua e é isso, a gente vive numa democracia. Eu opinei o seguinte, Gonzalo Plata não está errado, pois está de folga, desde que não falte ao treino de amanhã, no caso hoje, segunda-feira, e ele não faltou. Mas é o que eu sempre falo, o atleta precisa entender que a vida profissional de um jogador de futebol é diferente de outras várias e vai te exigir muitos sacrifícios. O Flamengo sofreu uma derrota vexatória a menos de 24 horas contra o Fortaleza. E não pelo resultado, mas pela forma como foi. O próprio Plata, e não só ele, foi mal demais na partida. E o time tem o jogo mais importante do ano até aqui, na quarta-feira, ou seja, daqui a algumas horas. Jogo este que pode levar a equipe para mais uma final de Libertadores. Custava Gonzalo Plata se preservar e evitar essa exposição? Lembro de uma frase de Isaías Chinoco, a galera da antiga aí vai saber quem é Isaías Chinoco, ele foi dirigente de vários clubes do Brasil, inclusive no Flamengo, e eu tive a honra, o privilégio de ter tido Isaías Chinoco como professor na faculdade. E ele sempre falava uma frase, respeita o momento, meu filho. E ele falava isso para os atletas. Então, se o Isaías Chinoco tivesse hoje na diretoria do Flamengo, ele ia virar para o Gonzalo Plata e ia falar, respeita o momento, meu filho. O Gonzalo Plata, na teoria e também na prática, digamos assim, ele não cometeu nada de errado com o Flamengo. Mas, na boa, a justificativa internamente no Flamengo, quando você vai apurar para o Flamengo ter atuado tão mal quanto o Fortaleza, foi o desgaste físico. Isso envolve o Plata também. Se o cara tá cansado, com todo respeito, o cara vai para noitada num domingo à noite. Ah, mas ele estava de folga. Beleza, utiliza a folga para descansar, é o treinamento invisível que a gente costuma dizer. Faz um repouso, descansa, curte a família. Eu vi aí que o Plata procurou a pessoa que divulgou, dizendo que estava mostrando o Rio de Janeiro para a família. Pô, Plata, com todo respeito, mesmo que seja verdade, tu vai mostrar a noitada carioca para sua família. Pô, Plata, como a gente diz aí no futebol, quer me enganar, me dá bala Juquinha, pô. Pô, ô Gonzalo Plata, respeita o momento. Respeita o momento. Cara, você não precisa ser tão radical, mas você conversa com vários ex-jogadores aí, vários ex-jogadores falam, Enê, quando eu perdi, eu tinha vergonha de sair de casa, eu evitava, eu ficava mal. Se eu ficava mal, imagina os torcedores. Os torcedores do Flamengo estavam mal, tristes, revoltados com a derrota do Flamengo para o Fortaleza pela forma como ela foi feita. Parecia que os jogadores não queriam estar em campo. Aí o Gonzalo Plata vai para a noitada num domingo à noite, sendo que tem o jogo mais importante no Flamengo na quarta-feira. Ah, mas ele rende bem mesmo indo para a noitada. Ele vai render melhor ainda se ele não for para a noitada. Ah, mas o Romário fazia isso. Gente, vocês não podem comparar o Gonzalo Plata com o Romário. E o futebol praticado nos tempos de Romário com o futebol praticado atualmente. É bem diferente. Então, eu acho que, no caso do Gonzalo Plata, errado ele não está, mas faltou bom senso da parte dele. Faltou respeito da parte dele. Pelo menos é a minha visão. Vamos para a informação agora. Ele vai ser multado por conta disso? Não. A diretoria não pode multá-lo. Ele estava no momento de folga dele. Agora, ele entra na mira. Se ele não atuar bem quarta-feira e bate na madeira aí, Flamengo eliminado, ele jogando mal, vocês acham o quê? Que a torcida não vai cobrar o Gonzalo Plata? Pois bem, tá aí a minha opinião, a minha informação, e agora eu quero saber a sua opinião em relação à postura do Gonzalo Plata indo para a noitada num domingo à noite, mesmo o time performando muito mal e tendo o jogo mais importante na quarta-feira, que é daqui a algumas horas, né?
Vamos agora falar do Juninho, porque todo mundo pergunta, por que o Juninho não joga? Juninho é o jogador da posição do Pedro. Na ausência do Pedro, quem é o reserva imediato? Juninho. O Juninho, às vezes, não é relacionado. Inclusive, eu estava vendo os números dele aqui. A última vez que ele ficou mais de 30 minutos em campo foi contra o Fluminense no dia 20 de julho. E ele ficou 31 minutos em campo. É isso mesmo. Antes disso, havia sido contra o Central Córdoba, no dia 7 de maio. Cara, o Juninho, ele perdeu muito espaço. E é um jogador da posição do Pedro, na ausência do Pedro. Inclusive, ele veio para substituir o Pedro, entre aspas, quando o Pedro estivesse se recuperando da lesão no joelho. E ele não está tendo mais oportunidade. O que acontece? Ele treina mal? Não. Ele não treina mal. Pelo contrário, ele treina bem, é um cara super dedicado, faz tudo que precisa. Mas, e aí vocês vão me perguntar, Vene, mas então o que acontece? Tem algo aí? Eu perguntei e a pessoa do Flamengo me disse o seguinte: nós avaliamos o mal. Ele treina bem, só que foi uma questão de avaliação. E eu perguntei, então por que quando vocês tiveram a oportunidade de emprestar para clube árabe, na última janela, teve proposta de 2 clubes árabes? O Flamengo não liberou. Por quê? Porque não tínhamos uma decisão sobre o Bruno Henrique envolvendo aquela situação fora das 4 linhas da acusação dele, participação, você já sabe muito bem o que eu estou falando. Então, de maneira sucinta e resumida, o Flamengo errou na avaliação na hora de contratar um jogador. É isso. A resposta é essa. É por isso que o Juninho não está tendo oportunidade com o Felipe Luiz, mesmo na ausência do Pedro. E aí o Felipe Luiz prefere improvisar o Bruno Henrique, forçar o Bruno Henrique ali, sendo que o Bruno Henrique já disse publicamente que não se sente confortável ali. Embora tenha tentado se retratar, nós já falamos sobre isso, mas eu acho que a justificativa não me agradou, não. Não sei a vocês, mas eu não aceito a justificativa, não. Acho que, de fato, ele não quer mais jogar ali e mesmo assim o Felipe Luiz acaba colocando o Bruno Henrique ali. Eu acho até que expõe o Bruno Henrique, porque ele vai ser muito cobrado pela torcida, xingado, enfim, e estamos falando de um ídolo. Mas a resposta é essa. O Flamengo não avaliou bem na hora de contratar o Juninho. Ou seja, é uma contratação que não deu certo mesmo. O Flamengo já entende isso. Então, na próxima janela, provavelmente o Juninho dirá adeus ao Flamengo, porque ele não vai ser mais muito utilizado pelo Felipe Luiz. Inclusive, no jogo contra o Fortaleza, ele foi literalmente a última opção. Entrou o Michael, entrou o Wallace Ian, Bruno Henrique improvisado como titular, e o Juninho foi entrar faltando 3 minutos para o jogo acabar. Entrou até com disposição, agradou, pelo menos a mim. Porém, ao Felipe Luiz, pelo visto, não agrada tanto não. Valeu, galera! Até o próximo vídeo, um abraço, fui! Pessoal, mais um vídeo importante aqui no canal do Brené Fla, show notícias do Flamengo aqui juntamente com nosso querido Vene Casagrande, trazendo sempre as atualizações, nos mantendo sempre atualizados. Gostaria que você fortalecesse com o like, é muito importante, tá? Para o crescimento aqui na plataforma, por mais que o canal seja novo, tenha poucos inscritos, tá? A sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento, temos aqui o compromisso, você vai poder acompanhar, então nos dê a oportunidade de se inscrevendo e fazendo parte, fechou? Comenta aqui embaixo também, deixe nos comentários qualquer coisa referente a qualquer um dos temas. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, fui!